Todo mundo tem uma história, mas a maior história já contada pode mudar a sua. Deus está perto, e o Natal nos convida a enxergar o seu reino que transforma tudo. Deus entrou na nossa realidade para reescrever nossas vidas. Histórias cheias de esperança começam onde menos esperamos. Recomeçar é o presente que o Natal oferece para que possamos viver outras histórias. Esta época do ano é a minha época do ano preferida, de longe. A cidade fica mais bonita, as ruas ficam iluminadas, as casas ficam decoradas e as crianças ficam mais alegres porque em breve ganharão alguns presentes. É tudo muito gostoso, você revê amigos que você não viu o ano todo. Ou você encontra familiares que você esperou o ano todo para encontrar. Você viaja com a sua família e você constrói memórias para o futuro. Essa é a melhor época do ano. Porém, essa época do ano, tão linda, tão maravilhosa, ela não esconde a minha história, a sua história, de impotência, de limitações que nós temos. Eu continuo sendo um marido que deixa a desejar. Eu continuo, mesmo na época do Natal, onde a gente se arruma um pouquinho mais, de repente, para um encontro familiar, você compra uma roupa nova, porque é Natal, é fim de ano. Mas você continua tendo as suas limitações, a sua guerra contra o pecado. Você continua tendo dificuldade para ser uma pessoa íntegra. Você continua com dificuldades para deixar de praticar algumas coisas que você sabe que são pecado. Você continua com essas dificuldades. Essas são as nossas histórias. Nós amamos o Natal. Nós amamos esse momento do ano tão especial. Mas nós continuamos sendo falhos, sendo pecadores, sendo limitados. Um desafio para a gente é que nós olhemos para esse momento, essa época do ano que começa aí já no comecinho de dezembro e vai percorrendo o mês todo com as festas, com os encontros familiares, da empresa, do trabalho, das amizades. O desafio que eu faço para você é olhar essa época do ano não como uma época irreal, não como uma época que apresenta para nós um momento meio de faz de conta assim, da nossa vida do ano. Não. O Natal é uma oportunidade que nós temos de nos lembrar, essa época do ano nos lembra, e Deus nos lembra anualmente, de que essa melhor época do ano, ela deveria ser a realidade nas nossas vidas. A realidade dos nossos casamentos. A realidade da nossa celebração com os nossos filhos durante 12 meses. A casa bonita, a casa enfeitada. As ruas bonitas, as ruas enfeitadas. Os nossos relacionamentos assim com um pouquinho mais de ênfase para o perdão. Com um pouquinho mais de ênfase para a compreensão a respeito das limitações dos outros. Essa história pode ser a nossa história. Porque como povo de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo e podemos viver essa realidade. Que diferença faz Jesus ter nascido há mais de 2000 anos atrás? Que diferença isso fez para as pessoas na época? Isso foi uma revolução lá naquele contexto. Para os religiosos da época, para as pessoas que seguiram a Jesus, foi uma grande revolução. Que diferença isso faz na minha vida hoje? Que diferença isso faz na sua história? Na correria do dia a dia, de segunda a sexta, quando estamos correndo atrás dos nossos sonhos, cumprindo nossos compromissos. Que diferença o nascimento de Jesus fez e faz na sua história? O teólogo anglicano N.T. Wright, ele fala algo a respeito disso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O nascimento de Jesus é o momento em que Deus se tornou rei,
trazendo uma revolução que desafiaria todas as autoridades do mundo e anunciaria um novo reino de paz e justiça. Revolução. Revolução. Gente, eu não sei se é isso que vem à sua mente quando você pensa no Natal, mas não é isso que vem à minha mente quando eu penso no Natal. Eu penso em festa, eu penso em mesas cheias de boa comida, eu penso em troca de presentes, eu penso em viagem, eu penso em cidade decorada, bonita, pontos para você visitar com a família, e olha que bonito, que legal. Mas não vem à minha mente revolução. Mas é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã. O nascimento de Jesus, ele precisa ser encarado por mim e por você como uma revolução. Foi isso que aconteceu lá atrás. Milagres foram vistos, os religiosos da época não entenderam, a história daquelas pessoas nunca mais foi a mesma. Quando Jesus nasce hoje, aqui, agora, no meu e no seu coração, algo acontece em nossas vidas, uma revolução acontece. Nós temos antigas crenças que elas são abandonadas. Que crença? A crença de que você trabalhar e ganhar dinheiro, você vai ser feliz. A crença de que se você morar em tal lugar, então as coisas vão ser melhores para você. A crença de que se você passar naquele concurso ou tiver aquela profissão, ou se você mudar de país, então as coisas serão muito diferentes. Algumas crenças limitantes que nós temos. Jesus nascendo no meu e no seu coração, ele revoluciona a nossa maneira de viver e a nossa maneira de pensar. E nessa manhã eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Quando uma pessoa, ela muda de vida e ela se converte à fé de Jesus, ou em Jesus, nós usamos essa expressão, né? Conversão. Fulano se converteu a isso ou a aquilo. A expressão conversão significa você mudar de rota. Você estava indo para lá e agora você muda sua rota e passa aí para um outro local, para uma outra direção. E eu quero que nós reflitamos aqui nessa manhã. O nascimento de Jesus tem gerado conversão em nós? O nascimento de Jesus no seu coração, na sua mente, tem de fato alterado a sua maneira de pensar a respeito de todas as coisas? Porque nós estamos falando de uma revolução. Não é qualquer mudança. Não é assim, não, mudou porque antes eu era uma pessoa violenta, eu era alcoólatra, eu era uma pessoa que enganava os outros, eu inclusive fui preso uma vez, eu tenho um passado complicado, tal, papapá. Agora eu não faço mais isso. Não é só isso, com exemplos assim que a gente pode trazer, que são mais chocantes. Não. Como que você gera seu dinheiro? Jesus tem que revolucionar a maneira como você gera os seus recursos. Jesus ter nascido na sua vida revoluciona a maneira como você se relaciona com o seu smartphone e com suas redes sociais. Jesus ter nascido no seu coração e na sua mente revoluciona a maneira como você enxerga a pessoa que politicamente pensa diferente de você. Agora eu toquei num assunto delicado, né? Jesus ter nascido no seu coração inicia uma revolução dentro de você. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Outras histórias, um novo rumo. Um novo rumo. Nossas histórias, gente, elas são muito ricas. Se cada um de nós aqui sentar e ficar por alguns minutos contando aqui, onde nasceu, de onde veio, como é que foi a sua origem familiar, uma família mais simples, uma família que tinha muitos recursos, você veio do interior, você já nasceu aqui em Curitiba, você veio de outro estado, você veio de outro país. Temos inúmeras histórias aqui para compartilhar. E todas elas são ricas, são maravilhosas. Mas nesta manhã eu quero conversar com você a respeito de um novo rumo que necessariamente acontece quando Jesus, de fato, nasce dentro de nós. Eu queria convidar você para olhar para uma história que ela é bastante conhecida, ela é muito rica, e ela fala para nós a respeito de uma pessoa, de uma mulher,
que vivia um contexto muito difícil. Muito difícil. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, se você chega com alguns desafios, com algumas demandas de relacionamento, algumas questões difíceis que você precisa gerir nos próximos dias, inclusive. Se essa é a sua história, a história dessa mulher aqui era muito complicada. A história que está relatada em João 4, quando fala para nós da mulher samaritana. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu vou contar essa história, ela é um pouco longa, mas eu quero que vocês relaxem aí. Relaxem, coloquem o cinto de segurança. A gente vai fazer um breve passeio. Prestem bem atenção no que eu quero compartilhar. E deixe com que o Espírito Santo fale com vocês nessa manhã. A palavra de Deus diz o seguinte, João capítulo 4, a partir do verso 1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Gente, presta atenção nessa expressão. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na semana passada, quando o Rubem compartilhou com a gente uma reflexão à luz de João 3, com a história de Nicodemos. Diferentemente dessa história aqui que está sendo desenhada para nós, a história de Nicodemos acontece à noite. E quando um narrador bíblico ele fala que essa história se desenrola à noite, ele quer expressar muito mais para mim e para você do que simplesmente que aquela história se desenrolou às 22, às 23, à meia-noite. É muito mais do que isso. Ele está querendo dizer que a vida de Nicodemos era uma escuridão. A vida de Nicodemos estava num contexto de escuridão e de noite constante. Então, ele vai até Jesus nesse contexto. Vocês viram isso na semana passada. Hoje, o texto já começa, antes mesmo de apresentar o personagem, a mulher samaritana, o texto já conta para a gente que essa história vai se desenrolar ao meio-dia. Ao meio-dia. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, como está a sua história. O que eu quero sinalizar para você, olhando para essa expressão, é que as nossas histórias precisam ser submetidas ao meio-dia. O meio-dia, essa expressão na sabedoria bíblica, ela tem a ver com um momento de maior clareza, de maior transparência nas nossas vidas, quando os nossos erros, quando as nossas tentativas frustradas, quando os nossos complexos, eles são revelados. E dói quando isso acontece. Mas nessa manhã, se você conclui aí no seu coração e na sua mente que você a partir daqui quer viver um novo rumo, de uma nova história, então o primeiro passo é você se submeter ao meio-dia do Senhor. Ao meio-dia, todas as coisas são claras, todas as coisas estão transparentes, estão sobre a mesa, todo mundo pode ver quem de fato nós somos. Quando Jesus nasce, quando Jesus nos encontra, nossas histórias inevitavelmente recebem luz e toda a verdade. Tentando pensar um pouquinho a respeito disso, se há alguma área na minha vida, na sua vida, onde Jesus ainda não nasceu, onde você não submeteu ainda a Cristo, onde você ainda tem atitudes imorais, ilegais, contrárias à verdade, à palavra do Senhor, isso significa que na sua vida ainda não há meio-dia. Na sua vida ainda as coisas estão um pouquinho obscuras. Que nessa manhã nós possamos, à luz desse ponto de partida, pedir para Deus transformar as nossas histórias. E a primeira coisa que eu queria destacar com vocês, olhando para esse texto, é que
Existem histórias que rumam para o fracasso. Existem histórias que rumavam para o fracasso. A história dessa mulher era uma história assim. Uma história complicada de uma pessoa que tentou inúmeras vezes vencer na vida e se frustrou em todas essas tentativas. Existem histórias, e eu nem estou dizendo aqui, analisando o mérito de pessoas que se envolvem com coisas imorais ou com coisas erradas e depois se arrependem de ter feito isso. Eu nem estou dizendo nessa direção. O que eu estou querendo convidar você a pensar é, você tentando fazer o certo, você tentando fazer as coisas corretas, você tentando agradar a Deus, mesmo assim você erra e se frustra com você mesmo, com outras pessoas e especialmente com Deus. Histórias que rumavam para o fracasso. A Bíblia conta para a gente a respeito de histórias assim. Olha o que a Bíblia fala para a gente a respeito dessa história dessa mulher. A partir do verso 7. Jesus está ali, isso se dá ao meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Irmãos, um judeu odiava um samaritano. Porque os samaritanos eram um povo também com a mesma origem do povo judeu, mas que tinha se contaminado, tinha se aliançado com outros povos idólatras, pagãos. Então, os samaritanos, eles acreditavam em Deus, mas eles também se curvavam diante de árvores. Eles acreditavam em Deus, mas eles também se curvavam diante de postes ídolos. Eles acreditavam em Deus e mais num monte de coisa. Então, os judeus, eles tinham uma antipatia e eles não chegavam perto dos samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. Essa mulher era samaritana. E ela vai tirar a água do poço ao meio-dia. Se você já caminhou num lugar quente, se você já esteve no Crescente Fértil, nessa região que o texto conta pra gente, você sabe que caminhar ao meio-dia, o sol a pino, literalmente, não é uma boa ideia. Essa mulher, ela está fugindo de algo. A vida dela não é fácil. E ela prefere caminhar sob o sol escaldante do que ir num local, num horário do dia onde o calor seja mais ameno, mas que ela tenha que encontrar outras pessoas. E Jesus pede para ela algo para beber. Dá-me um pouco de água. Só que o que Jesus está fazendo aqui, gente, Jesus está iniciando aqui um processo de transformação da história dessa mulher de uma maneira muito difícil de entender naquele contexto. Hoje, para nós, o que tem? Você pedir um copo d'água para alguém que você não conhece? Ninguém nega, né? Um copo d'água e a senha de Wi-Fi para alguém, né? A gente dá um copo d'água para quem pedir. Mas nesse contexto aqui, um judeu, ele entendia que aquilo que ele colocava para dentro do seu corpo e o recipiente que era usado para isso, isso poderia contaminá-lo. E se ele fosse contaminado, ele se tornaria impuro e ele não poderia se assentar à mesa com sua família para compartilhar de alimento. Ele não poderia ir ao templo ou à sinagoga. Então, ele jamais aceitaria isso, porque ele não gostaria de ser impuro. Se ele se tornasse impuro, ele teria que passar por um ritual de purificação que duraria 7 mais 7 dias. Era chato, era caro, era um infortúnio. Então, um judeu, ele jamais se sentaria à mesa com um samaritano para não jogar para dentro, para não comer, para não ingerir coisas impuras. Jesus não se importa com isso. Jesus simplesmente se aproxima dela e pede um copo d'água, sabendo que ela era samaritana. Ela estranha, sabendo que um judeu não faz isso. O texto continua. Jesus lhe disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva.
A mulher disse: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Essa mulher fala desse poço que Jacó deu, porque eles tinham um entendimento de que esse poço ele teria sido cavado por Jacó lá atrás. E milagrosamente esse poço dava água ainda, naqueles dias de Jesus. Então, você se acha maior do que nosso pai Jacó, que cavou aquele poço e ele ainda providencia água para a gente aqui? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Gente, presta atenção nessa frase. Quando Jesus fala de uma água onde ela não vai ter mais sede, ela dá um passo na direção de Jesus e fala: ok, estou começando a gostar dessa conversa. Então me dá dessa água para que eu não precise mais passar vergonha de vir aqui nesse poço. Porque eu não quero ver as meninas, não quero ver aquelas mulheres, eu não quero me encontrar com aqueles senhores, eu não quero me encontrar com ninguém, eu quero sumir. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu com vontade de sumir? Você já se sentiu com um desejo de não ver mais ninguém? De não ver as pessoas que você não conhece, mas especialmente as pessoas que mais conhecem você? De não querer mais encontrar seus pais, seus filhos, seus irmãos, seu cônjuge? Já aconteceu com você? Essa mulher, ela precisa de um novo rumo para a vida dela. Ela sabe disso. Ela não sabe por onde começar, mas ela sabe que ela precisa viver outra história. Aí Jesus começa a apertar. Olha o que Jesus diz: vá, chame o seu marido e volte. Vá, chame o seu marido e volte. E ela responde: não tenho marido. Jesus lhe disse, Jesus vai apertando: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Gente, essa frase de Jesus aqui, desnudando essa mulher, acontece porque é meio-dia. É meio-dia. Nessa hora do dia, todas as coisas são reveladas. Essa mulher, ela tem muita coisa para esconder. Mas diante do meio-dia, tudo aparece, tudo transparece. Diante desse horário, a gente não consegue esconder as coisas. Agora, presta atenção numa coisa: se você acha que essa mulher era uma pilantra, que ela era uma safada, que ela era uma prostituta, talvez, não é disso que o texto está falando. Presta atenção. O texto está dizendo que ela já teve 5 maridos. Você já teve 5 maridos. Isso significa que ela casou formal e legalmente 5 vezes. E isso, naquele tempo, é um fenômeno. Porque hoje em dia, se você quiser casar 5 vezes, é muito simples. Você casa 5 vezes num período muito curto. Você casa de manhã, à tarde você faz o divórcio consensual, administrativo, sem nenhum tipo de litígio. Você, no mesmo dia, você sai com o divórcio na mão. É muito simples isso hoje. Mas naquele tempo, uma mulher tinha muita dificuldade de se divorciar do seu marido, ainda que tivesse um motivo justo. E se fosse divorciada, ela teria muita dificuldade para casar de novo. Era muito difícil uma mulher casar-se 2 vezes, quanto mais 3, 4, 5 vezes. Esse texto não quer mostrar para a gente uma mulher ruim, uma mulher complicada no sentido dos valores morais da época. Esse texto quer mostrar para a gente sobre uma mulher que lutava para ter uma nova vida e que constantemente falhava, e chorava, e sofria porque falhava, e tentava de novo, porque não desistia, mas falhava
e sofria muito. Essa é a história dessa mulher. Está nesse poço fugindo dos seus problemas. Talvez essa seja a sua história nessa manhã. Se eu ouvir a sua história, talvez eu concorde com você que todos os problemas que você tem, que você vive hoje, não são culpa sua necessariamente. Poxa, aconteceram. Tudo isso foi acontecendo, eu perdi o controle. Quando eu percebi, eu já estava assim, lutando para acertar. Eu errei repetidas vezes e agora eu me encontro nessa situação. Se é assim que você está nessa manhã, a sua história pode ser mudada. Assim como a história dessa mulher. A mulher disse: Senhor, diante do que Jesus disse, né? Vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Gente, Jesus, ele ultrapassa 3 barreiras aqui para se conectar com essa mulher. Primeiro, Jesus conversa com uma mulher. Naquele contexto, um homem, especialmente um rabino, ele não conversaria com uma mulher, nem com a sua própria esposa em público. Em público, não. Jesus conversa com essa mulher num ambiente aberto. Mulher. A segunda coisa, ela é samaritana. Jesus, além de conversar, Jesus pede água no mesmo recipiente que ela estava bebendo. Isso é um absurdo para um judeu. Jesus ultrapassa a barreira da religião. E uma terceira barreira que Jesus ultrapassa agora. Jesus vai conversar com essa mulher sobre teologia, sobre a sabedoria bíblica, sobre Deus, sobre assuntos muito sérios. O que essa mulher está dizendo é o seguinte, onde que a gente oferece sacrifício? Eu sei que eu sou errada, eu sei que eu não deveria estar tendo essa vida que eu estou tendo agora com esse 6º homem que não é meu esposo. Eu sei que eu não deveria estar tendo essa vida, então eu preciso oferecer um sacrifício para expiar os meus pecados. Mas onde que eu ofereço sacrifício? Aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Aqui no monte que os samaritanos dizem que é sagrado ou lá em Jerusalém? Onde eu ofereço sacrifício? Me fala, Jesus, porque eu vou oferecer. Porque o que você me disse aí, você é profeta, você vem de Deus, você disse aquilo que eu estou vivendo, me fala o que eu preciso fazer, eu vou oferecer sacrifício onde precisar. Olha o que Jesus diz. Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte Gerizim, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem. Ela estava ciente das promessas do Antigo Testamento. A palavra Messias significa ungido. Eu sei que existe uma profecia de que um dia o Messias virá e nos tirará dessa confusão. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Gente, este é um momento único na vida dessa mulher. Qual é o nome dessa mulher? Você sabe? A Bíblia não fala pra gente. O que nós sabemos é que a vida dessa mulher foi transformada. A história dela, fadada ao fracasso, fadada ao sofrimento, à angústia, foi completamente transformada porque Jesus a encontrou ao meio-dia. Ao meio-dia, os segredos dela foram revelados, as dores dela foram expostas, a podridão do coração, da alma dela foi exposta. E Jesus disse: eu sou aquele que viria para consertar todas as coisas. O que Jesus está dizendo aqui, Deus é espírito e os seus adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade, você não precisa oferecer sacrifício aqui no monte em Samaria, você não precisa oferecer sacrifício também lá em Jerusalém.
eu vou me sacrificar por vocês. Eu serei o sacrifício. Eu darei a minha vida para que você seja reconectado ao Pai. Não é você mais que oferece sacrifício. É o meu sacrifício que vai devolver vida a você e vai te dar uma nova história. A segunda coisa que eu queria destacar com vocês aqui é que histórias que apontam para o que Deus está fazendo também existem. Existem histórias que estavam fadadas ao fracasso, que rumavam para a destruição. A história da mulher samaritana é um exemplo. E as nossas histórias são outros. Mas também existem histórias que apontam para o que Deus está fazendo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês agora. Presta atenção nesse diagrama aqui, ó. Essas bolinhas aí de Natal, para você estar bem contextualizado. Elas falam para a gente a respeito da grande história revelada em toda a Bíblia. A Bíblia, se você puder resumi-la, você monta os assuntos principais, e você pode fazer isso à sua maneira. Essa é uma maneira como nós fazemos para entender a história bíblica, que é uma história só. É uma história só, revelada de formas diferentes, em livros diferentes. Esse primeiro símbolo, essa seta virada para baixo, fala para a gente a respeito da criação. Deus fez todas as coisas boas. O caos não é a ideia de Deus. Essa mulher samaritana, sem nome, sofrendo com o sexto homem de sua vida, e tendo que fugir de outras pessoas, vivendo esse momento delicado na sua história, isso não foi ideia de Deus. Deus não fez isso, não iniciou isso para que ela aprendesse algo. Ah, mas Deus está fazendo isso para ela aprender alguma coisa. Não, o sofrimento não é ideia de Deus, porque quando Deus fez todas as coisas, tudo que Ele fez era muito bom. Muito bom. Quando Deus criou essa mulher, quando Deus nos fez, Ele não nos fez para o sofrimento. Mas esse segundo símbolo fala para a gente a respeito da queda. Esse X é um símbolo que aponta para o pecado. A queda. Nós, seres humanos, nós nos desconectamos de Deus. E quando nós nos desconectamos de Deus, nós passamos a vivenciar o caos em nossas histórias. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E porque o salário do pecado é a morte, quando nós pecamos, nós passamos a nos frustrar. E pecado, gente, não é você tocar essa mesa aqui ou não tocar. Toco, sou pecador. Não toco, não pequei, eu não toquei na mesa dessa vez. Não é isso. Pecado é uma condição. É o chão sobre o qual todos nós estamos pisando. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Todas as nossas decisões, por melhores que pareçam ser, elas são cheias e contaminadas pelo pecado. O que a queda fez? A queda, ela nos afastou do nosso bom começo. E por causa disso, a história que nós deveríamos viver, que Deus nos fez para viver, ela não existe mais. A história que Deus nos criou para viver, que você encontra lá em Gênesis 1 e 2, essa história não existe mais. O pecado acabou com isso. E essa é uma informação catastrófica. O pecado agora é que nos encaminha para um tipo de vida completamente distante de Deus, semelhante ao que a mulher samaritana está vivendo ali naquele poço. Agora, depois que Jesus entra na história, Ele nos reconecta a um novo tempo. Esse símbolo, essa seta virada para frente que aponta para a cruz, ela fala do povo de Israel, o povo do qual Jesus viria. E quando Jesus vem, entra na história, vive uma vida sem pecado. Quando Jesus traz o meio-dia para mim e para a sua história, Jesus, ele nos tira da realidade que nós estávamos indo ali, decorrentes do pecado, e nos insere na realidade da nova criação. Então preste atenção nisso. Essa cruz, ela te desconecta da realidade do pecado. A cruz de Cristo, o nascimento de Jesus, esse meio-dia na minha e na sua história, nos desconecta de uma realidade de caos, de destruição, e nos insere na história de Deus outra vez. Percebam, outra vez. Nós estamos de volta à história que Deus
conta a nosso respeito. Por quê? Porque Jesus nasceu. Porque é meio-dia. Porque os nossos problemas, eles expostos, podem ser curados, transformados por aquele que venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Em posse dessa informação, de que Jesus venceu todas as coisas, nós agora vivemos exatamente no contexto dessa bolinha aí, essa seta apontando para frente, esse azinho expressa a nossa comunidade local, o ático. Nós somos o povo de Deus em missão. O que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está fazendo na sua história nesse momento? O desejo de Deus para a sua história é que você participe do que Ele está fazendo. E Ele está reconectando consigo todas as coisas. Esse símbolo aponta para o último símbolo, que é a eternidade. Exatamente como o primeiro símbolo, a nova criação, quando todas as coisas forem refeitas para a glória de Deus. Isso aqui, gente, é o que Deus está fazendo na história. O maior privilégio para você, quando você for orar a Deus, eu quero entender o que o Senhor está fazendo na minha vida, ou qual o projeto do Senhor para a minha vida. Deus não tem um projeto para você, especificamente como indivíduo. O projeto de Deus para você é, como indivíduo, inserir você em uma comunidade. O projeto de Deus para nós é sempre comunitário. E o projeto de Deus para mim e para você, de acordo com os nossos diferentes dons, é nos inserir na história que Ele está contando. E é isso que acontece com essa mulher, ó, presta atenção. Então, capítulo 4, verso 28. Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Gente, olha que mudança absurda que acontece na história dessa mulher. Ela é uma mulher que só pensa em si mesma, até para se proteger. Então, ela caminha ao meio-dia na direção do poço para não encontrar com ninguém. Ela foge de conhecidos e desconhecidos. Mas depois que ela é encontrada por Jesus, depois que Jesus a transforma, depois que Jesus a desnuda, depois que o meio-dia de Deus encontra essa mulher, ela muda completamente de postura. O que ela foi fazer no poço? Buscar água. E olha o que ela faz. Ela deixa o cântaro. Ela deixa o recipiente que ela levou para buscar água. Quer dizer, Jesus a deixou completamente transtornada, no melhor sentido da palavra. Ela não sabia o que ela... Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para a cidade e contar o que eu ouvi, ou quem eu encontrei aqui. Meus irmãos, se vocês querem ter suas histórias transformadas para a glória de Deus, participem do que Ele está fazendo na história. Ele está fazendo algo. O que Ele está fazendo? Ele está reconectando consigo todas as coisas. Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter uma família abençoada? Filhos abençoados, maduros, que saibam viver dias bons e dias ruins? Participe do que Deus está fazendo na história. Talvez seja o caso de você deixar os seus cântaros por aí. Quais são os cântaros que você traz com você até para a igreja? Que cântaro você carrega com você para lá e para cá, para dar segurança para você, para garantir a sua sobrevivência? Que tipo de cântaro você precisa abandonar hoje para começar a participar daquilo que Deus está fazendo na história? O pastor Tim Keller, a respeito desse texto, ele diz: o entusiasmo da mulher samaritana demonstra como um encontro genuíno com Jesus rompe barreiras sociais e culturais, transformando vergonha em alegria. Esse é um modelo para o evangelismo, um convite simples e genuíno para que outros conheçam a Jesus pessoalmente. Gente, o Natal é a melhor época do ano. A cidade fica linda. Tudo é mais bonito.
Mas a alegria mesmo, que substitui a tristeza, que constantemente permeia, habita o seu coração, só pode existir após você ser encontrado ou encontrada por Jesus Cristo. Aquele que venceu todas as coisas e que pode mudar a minha e a sua história. A minha e a sua história. Olha só, essa mulher deixou de ter uma vida fadada ao fracasso e ela passou a participar daquilo que Deus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? Claramente, quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus está falando do reino de Deus. Essa mulher passou a participar do que Jesus estava fazendo. Ela voltou para a cidade e começou a espalhar a história a respeito de Jesus. E quando isso acontece, gente, nós descobrimos que existem histórias que iluminam. E aqui eu queria caminhar para a conclusão, e eu queria lembrar você de que a sua história, ela diz respeito a você, até quando você tem um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Cristo, a sua história deixa de dizer respeito a você e ela passa a transformar outras pessoas. Foi isso que aconteceu com essa mulher. A história dela era sobre ela e sobre o sofrimento dela, sobre o caos que ela já tinha vivenciado e vivenciava em sua vida. Depois que ela foi encontrada por Jesus, ato contínuo, ela deixa o seu cântaro e vai para a cidade falar de Jesus. Não tem a ver com ela mais. Ela está falando de Jesus. Nessa manhã, eu quero desafiar você a pedir para Deus: Deus, eu quero que a minha história deixe de ter a ver comigo e que ela passe a iluminar. Ah, mas a minha história não é perfeita, Carlos. A dessa mulher era? A história da mulher samaritana era perfeita? Essa mulher era um exemplo para aquela sociedade? Não. Ela estava fugindo, inclusive, das pessoas porque não era esse exemplo de moralidade. A sua história também não precisa ser perfeita. A sua história não precisa ser a história mais certinha, religiosamente falando, porque nenhuma história é. A sua história precisa iluminar a vida de outras pessoas. Olha só, no capítulo 4, verso 39 a 41. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do seguinte testemunho dado pela mulher sem nome. Ele me disse tudo o que tenho feito. Um encontro ao meio-dia com Jesus. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então, disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Meus irmãos, nós estamos num grupo de pessoas aqui relativamente pequeno. Porém, nós temos um alcance durante a semana muito grande. Você trabalha com dezenas de pessoas, você encontra dezenas de pessoas na academia, no supermercado, onde você estiver inserida, nos parques, na sua vizinhança. Eu quero desafiar você nessa manhã a entender que sim, a sua história está sendo transformada e ela está recebendo um novo rumo em função desse encontro com Jesus. Mas não é um novo rumo para que você seja uma bênção, que legal, que você desfrute do que Deus tem para você, do melhor de Deus nessa terra. Não é esse o ponto. Essa nunca foi a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você, para que nós sejamos moldados por Ele, para que possamos viver para o bem dos outros, para o bem dos nossos vizinhos, para o bem da nossa cidade, para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. É disso que se trata o discipulado com Jesus. Se a vida de Jesus nascida aí dentro, no seu coração, há 10, 20, 30 anos, tem a ver só com você, cuidado. Cuidado para não ser um discípulo de Jesus nominalmente falando apenas. Verifique se Jesus nasceu mesmo aí dentro no seu coração. Olhando e comparando a sua história com a história dessa mulher.
A história dessa mulher, ela não nos envergonha, porque parece que ela é pior que a gente, né? Então é uma história boa de você se comparar. Compare a sua história com a história dessa mulher. Compare o começo, mas compare o final também. Compare o final também, porque o final da história dela é ela abandonando a segurança, os cântaros, e indo falar de Jesus para as pessoas que ainda não conheciam a Cristo. Irmãos, muitas vezes nós fazemos parte de comunidades cristãs há centenas de anos. Nós somos mais velhos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Brasil. E nós não temos coragem de compartilhar sobre o que Jesus tem feito em nossas vidas, para que essa história reverbere e transforme a partir de Cristo outras histórias. O missiólogo Michael Gorin, ele diz o seguinte: o encontro pessoal com Cristo deve levar ao testemunho público, mostrando que a mensagem do Evangelho é viva, é eficaz para transformar histórias e comunidades inteiras. É o que aquela mulher fez. E ele continua: essa transformação é uma antecipação do alcance global da missão de Jesus e do impacto redentor do reino de Deus entre todas as nações. Se você conhece sabedoria bíblica, você sabe que lá no final você vai encontrar textos que falam que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas quando nós saímos compartilhando como essa mulher fez, nós estamos antecipando esse fenômeno para que mais pessoas conheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Para a gente pensar, para a gente refletir durante essa semana, eu queria convidar vocês a pensar em 3 coisas. Primeiro, Jesus é o sol do meio-dia que ilumina tudo. Ele é o sol do meio-dia que ilumina tudo. Se há áreas na sua vida, segredos, pecados que você deveria confessar, talvez para o seu cônjuge, coisas que você deveria abrir para os seus filhos, coisas que você deveria abrir para você mesmo, práticas ilegais, imorais que você deveria deixar de fazer, e você não tem feito e tem sentido paz com isso, isso é um terrível indicador de que na sua vida, a hora que está marcando lá, não é meio-dia. Ao meio-dia, Jesus, ele nos transforma. Todo o segredo é revelado. Reconheça que sem Jesus a sua história está fadada ao fracasso. Reconheça isso nessa manhã. Não é difícil, é libertador. É libertador. Se é verdade que Jesus viveu uma vida sem pecados, se é verdade que por isso ele morreu e ressuscitou porque não tinha pecados, ele ressuscitou, se isso é verdade, nós cremos piamente que sim, então nós temos que nos entregar a isso e reconhecer que sem Jesus nós não vamos conseguir. A história dessa mulher é linda, mas se Jesus não a encontrasse, ela teria morrido em seu desgosto, angústia, sofrimento e tentativas infinitas e erros infinitos. A história dessa mulher foi transformada porque Jesus a encontrou. Jesus é o sol do meio-dia que ilumina tudo. Gostaria de convidar você a pensar nesse momento nas suas práticas, nos seus erros, em coisas que você sabe que precisa mudar. Peça para que Jesus realinhe as horas do seu dia, para que seja meio-dia de novo na sua história. E por último, há indicadores visíveis em sua vida de que Jesus transformou a sua história? Há indicadores visíveis, as pessoas conseguem ver assim, verdade, fulano abandonou o cântaro e do nada voltou e começou a falar a respeito do que Jesus estava fazendo na sua vida. Porque essa mulher não tinha conhecimento teológico,
Ela não estava explicando, ensinando as pessoas sobre Deus, não. Ela só foi falar com as pessoas o que ela tinha vivenciado. Isso todos nós podemos fazer. Antes de orar, eu queria chamar aqui à frente o Mário, a Silvana, a Juliana, o Jefferson, a Camila, a Fernanda, o Isaac, o Guilherme, a Marina, a Gabriele, a Duda, o Pedro, a Cris, o Rafa. Queria chamar o Ruvaldo e a Viviane aqui novamente, por favor. Vocês podem fazer, pode ficar aqui assim, ó, fazer um bem bonito aqui assim. Pode vir para cá assim, Isaac, pode ficar na frente aqui, ficar na minha frente que não tem problema. Não, pode ficar. E a Vanessa? Falhou na minha listinha aqui, Vanessa. Desculpa. Não, isso acontece comigo sempre. Desculpa. Gente, um indicador visível de que Jesus transforma a nossa história é que Ele nos tira da nossa individualidade e nos convida para viver uma vida comunitária. Tá? Comunitária. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente pensa na história da mulher samaritana, não é mais fácil viver sozinho, gente? Sim ou não? É muito mais fácil, gente. É muito mais fácil. Tem as suas dificuldades? Tem. Mas você não precisa lidar com o seu próprio problema. Você meio que deixa quieto. Agora, existem indicadores que precisam ser vistos. E esses irmãos aqui, eles têm feito um movimento de pertencer a essa comunidade. Então nós tivemos os 4 batismos hoje, e os outros são irmãos que têm vindo e se aproximado da nossa comunidade nos últimos meses, e eles estão sendo recebidos hoje como membros. Eles já foram batizados em outras comunidades cristãs, por isso que eles não passarão por isso aqui, obviamente. Mas este é um sinal, esse continua sendo um sinal. Como que eu posso, Carlos? Como que eu posso fazer parte da vida de Jesus e mostrar de forma visível que Jesus está transformando a minha história? Um bom sinal é você pertencer a uma comunidade. Essa mulher, ela abandona a individualidade e ela caminha na direção de um povo, de outras pessoas. Eu queria glorificar a Deus nessa manhã por este encontro que nós estamos tendo. Agradecer pela vida de todos vocês que têm se aproximado, que são parte agora da nossa comunidade. Agradecer pelo que Deus está fazendo em nossas vidas, em nossas histórias, assim como Ele fez há muito tempo atrás na vida da mulher samaritana. Que passos você precisa dar hoje para caminhar na direção de Jesus? Passos visíveis, para que seus vizinhos vejam, literalmente para que eles vejam. Que passos visíveis você precisa dar para que seus familiares percebam que agora você não está mais fugindo, agora você está bem. Jesus encontrou você. Ele conhece seus problemas, Ele sabe os seus defeitos, Ele sabe as suas mazelas, e Ele disse para mim, Ele disse para você: está tudo bem. Quero convidar vocês a colocar em pé. Gostaria de orar. Deus de graça, neste momento nós glorificamos ao Senhor pelos irmãos e irmãs que o Senhor tem trazido até essa comunidade. Obrigado porque isso é presente do Senhor. Obrigado porque já são amigos, já são amigas. Obrigado, Deus, porque o Senhor os tira de um incentivo cultural ao individualismo e os insere em uma comunidade para que sejam parte daquilo que o Senhor está fazendo na história. E Deus, eu agradeço pela vida dessas pessoas que estão aqui do meu lado, e eu oro também por todos nós que estamos aqui nessa manhã, para que nossas histórias iluminem, para que nossas histórias iluminem mais do que os enfeites de Natal, para que nossas histórias, Deus, iluminem mais do que os locais bem decorados e turísticos da nossa cidade.
Que as nossas histórias iluminem tal qual a história da mulher samaritana, para que pessoas sem nome conheçam o Senhor, saibam que o Senhor é o Salvador do mundo, saibam que a sua notícia de que o Senhor veio transformar todas as histórias, isso é verdade, isso é um fato, e que atinge e transforma a todos nós. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Obrigado, meus irmãos.